Salve galerinha! Estamos aí novamente falando sobre planos de previdência complementar ou previdência privada, aquela que não é obrigatória, certo? Você pode escolher se você quer entrar ou não, mas é um ótimo tipo de investimento, principalmente quando a gente olha para o longo prazo, certo? A gente vai trazer algumas regrinhas aqui, mas antes disso, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo que é muito importante para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante e ele distribui para mais pessoas. Além de tudo, quando a gente fala de um plano de previdência complementar, ele tem algumas vantagens em relação a outros tipos de investimento. Quando eu falo de fundos de investimento, de um CDB, de uma ação, se eu quiser mudar o tipo de investimento, eu tenho que ir lá, resgatar aquele recurso, pagar o imposto e aplicar em outro tipo de fundo. E aí quando a gente fala aí em plano de previdência complementar, dependendo do tempo que eu estiver dentro desse plano, se eu quiser resgatar, talvez eu tenha que pagar até 35% de imposto sobre os lucros ou sobre o valor total, dependendo aí do tipo de tabela que você escolheu ou do tipo de plano, se é um PGBL, um VGBL, e por isso foram criadas regras de portabilidade. O que é essa regra de portabilidade? Lembra de telefonia, né? Você tinha aí telefones da Oi, Claro, TIM e Vivo, basicamente, né? E as operadoras fazendo promoções direto aí para que você tirasse o seu número lá da operadora tal e trouxesse para a operadora tal. E aí você fazia então uma portabilidade, você continuava com o seu número, só trocava basicamente o chip, mas o número era o mesmo e você mudava de TIM para Claro, de Claro para Vivo e assim sucessivamente. A mesma ideia acontece aí dentro do plano de previdência complementar. Não estou satisfeito com a rentabilidade do meu plano, com as taxas cobradas pelo meu plano. Posso mudar? Pode. E aí o governo ele traz aí diversas regras em relação a essa portabilidade, mas a vantagem principal é que você simplesmente tira o dinheiro de um lugar e coloca em outro sem precisar fazer o resgate, sem precisar pagar o imposto. E é muito comum na sua prova também cair algumas pegadinhas como essa, que o indivíduo teve que resgatar e pagar o imposto referente ali ao tempo que ele ficou, ou resgatar e pagar os 15% se for uma tabela aí do tipo progressiva. Quais são as regrinhas de portabilidade que você tem que saber para a sua prova? Primeiro de tudo, você lembra que você escolheu lá a tabela, você queria um PGBL ou um VGBL? Escolheu, é para o resto da vida, não dá para mudar. Então eu posso fazer uma portabilidade de um plano do tipo PGBL para um plano do tipo PGBL. Um VGBL para um plano do tipo VGBL. Nunca o contrário, nunca posso sair de um PGBL para um VGBL ou de um VGBL para um PGBL. Então eu tenho que estar num plano parecido. Aqui eu tenho um plano PGBL, eu vou levar para outro tipo de plano, tem que ser tipo PGBL e assim sucessivamente. Outra regrinha é em relação à tabela de imposto de renda. Eu posso mudar desde que o plano seja de tabela progressiva para uma tabela progressiva. Eu posso mudar se ele for uma tabela regressiva, indo para um plano com tabela regressiva. Então, planos similares. A grande diferença é que eu consigo mudar de um plano de tabela progressiva para um plano de tabela regressiva. Então, regras gerais. O plano sempre do mesmo tipo, PGBL para PGBL, VGBL para VGBL. Posso mudar de um plano para o outro se ele seguir a mesma tabela de imposto de renda, progressivo para progressivo, regressivo para progressivo? Pode. E se eu quiser sair de um regressivo para um progressivo, pode? Não, não pode. Mas se eu quiser sair de uma tabela progressiva para uma tabela regressiva, essa mudança pode ser feita. E aqui vai uma das regrinhas para você sempre lembrar. PG para PG, VG para VG, esse ficou claro. E em relação às tabelas, eu sempre tenho que seguir a ordem alfabética, certo? De R para R, estou na mesma linha, pode. De P para P, pode. De R para P, ou seja, de regressivo para progressivo, pode? Não, o R vem depois do P. De P para R, seguindo a linha, pode. Na sua prova, como a gente já falou, pode aparecer lá como tabela compensável ou tabela definitiva. E aí você segue também a mesma regrinha alfabética. C para C, pode? Pode. D para D, pode? Pode. C para D, pode? Pode, tá seguindo, né? O D vem depois do C. De D para C, eu posso sair da definitiva, que é a mesma que tabela regressiva, para tabela compensável? Não. Seguindo essa regrinha, você facilmente aí garante a sua certificação. Normalmente, como a gente já disse aí,
tem de 5 a 10% das questões, de 3 a 6 questões aí sobre planos de previdência na sua prova. Agora você entendeu bastante coisa, entendeu um pouquinho dessas regrinhas sobre a escolha PGBL ou VGBL, as escolhas sobre tabela progressiva e regressiva e as possibilidades de portabilidade. Lembrando, hoje existem dezenas, centenas no mínimo aí de fundos de investimento ou de planos de previdência aí, que são planos de previdência complementar, e aí você pode fazer essa portabilidade. Mais uma regrinha que é muito importante é que o prazo mínimo para essa mudança é de 60 dias. Ou seja, posso mudar 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes? Pode. Óbvio, tem outros pontos aí que tem que ser analisados na prática, mas a cada 60 dias, passados 60 dias, eu posso fazer uma nova portabilidade. Contratei o plano hoje, não gostei daquilo que eu contratei, daqui a 60 dias eu posso mudar? Pode. Passado mais 70, 80, 90, um ano, posso mudar novamente? Pode, sempre seguindo essa regra. Um prazo mínimo aí de 60 dias, tudo isso aí pode cair na sua prova. Então lembra, PG para PG pode, VG para VG pode. A grande regra aí para você mudar em relação à tabela de imposto de renda é que se ela for progressiva, eu posso mudar para regressiva, senão eu tenho que ficar sempre naquilo que eu escolhi anteriormente. Portabilidade, sempre esperar um prazo aí de fidelidade, digamos assim, de 60 dias, e aí você vai lembrar da fidelidade em relação aos planos de telefonia, né? Quando você trocava, você tinha que ficar um tempo ali, dependendo do benefício que você tivesse adquirido. A mesma regra, a mesma ideia, e eu te espero então na próxima aula.